Então, bom dia. Hoje a nossa aula é sobre modelos atômicos e diagrama de Linus-Pauling. Vamos dividir o vídeo para facilitar para vocês em dois momentos. Pode tocar então. Então, entendendo os modelos atômicos, como diz o camarada de outro vigor, eles nascem como uma construção científica e coletiva para desvendar a realidade. Cada modelo é uma tentativa de abstraí-la e interpretá-la. Basicamente entender que um modelo, tentando entender como tudo, o conhecimento científico, a construção científica é coletiva. Então, envolve toda essa participação coletiva para você interpretar alguma coisa, tentar tornar gradativamente a teoria mais concreta, mais próxima da realidade. E isso basicamente também é importante, porque em nenhum momento eu queria que vocês decorassem cada modelo. Entender que cada modelo é uma construção científica e tem um quesito de superação entre eles. O primeiro que a gente estuda, então, é o modelo de Dalton. Em resumo, o átomo seria uma esfera maciça, impenetrável, indivisível e sem carga. O sem carga é o importante por causa do modelo de superação. Mas é como se fosse, pensando assim, uma bolinha de gude, uma bola de sinuca. É aquela esfera, como diz aqui, maciça, impenetrável, então bem densa, mas sem carga elétrica. A gente passa para o modelo de Thomson. O bem conhecido como modelo de pudim de passas para representar, mas por gente mora no Brasil, eu nunca vi isso na minha vida. Você pode pensar no chocotone como na imagem. Então, esse modelo, o que ele diz? Ele, olha, já tem essa superação. Aqui ele já fala de elétrons. Ele sugere que os elétrons se encontram numa parte do átomo que apresentava carga positiva. Então, tá meio embaçado aqui ainda, mas tem agora o que não é mais uma esfera maciça nem nada, tem carga elétrica, apresenta carga positiva e negativa, apesar de estar um pouco embaçado. E aí a gente passa para o modelo de Rutherford. Então, já tem uma diferença aqui. O átomo teria um núcleo de carga positiva, então a carga positiva já está melhor explicada, tem um núcleo ali, e ele estaria agora rodeado, os elétrons estão rodeando ele, não esporadicamente por ele, de carga negativa de novo, que muda aqui. Agora a carga positiva e a negativa já estão melhor distribuídas. Segue aquele modelo da eletrostática, né? A carga positiva atrai a negativa, e elas vão dialogando por ali. E por último, a gente tem o modelo de Bohr. Ele completa o modelo de Rutherford, também chamado então de modelo de Rutherford-Bohr. E o que muda nele? O elétron não está mais só rodeado, o elétron não está só rodeando o núcleo positivo. Ele acredita que existem órbitas em que os elétrons se situam, e no centro um pequeno núcleo, um núcleo pequeno. Já muda um pouco também, o núcleo é pequeno, os elétrons agora estão em órbitas. É por isso que completa o modelo de Rutherford. Esse é o bacana. Você entender gradativamente a superação quando a gente vai estudando os modelos. Esse é um dos modelos que mais agrada os químicos, o conhecimento científico. Você vai entendendo a superação. Então, do primeiro modelo de Dalton, o pessoal falou, não, peraí, não é assim. E aí ele vai para o modelo de Dalton. Peraí, acho que eu errei. Desculpa, do modelo de Dalton eles falam, não é assim, eles vão pro Thomson. Aí quando chega no Thomson também, peraí, não é assim, isso aqui não está basicamente muito bem explicado. Vai pro Rutherford. Chega a Bohr e fala, não, mas isso aqui também não está completo. Então, a partir de descobertas de teorias de outros, você vai sempre dialogando, discutindo, tentando chegar a uma teoria mais concreta. E esse é basicamente o que você tem que entender de modelos atômicos. Essa questão do conhecimento científico vale para todas as outras matérias. Sem esse preconceito, seja nas ciências humanas, seja nas ciências linguísticas. Então a gente chega a uma coisa importante, né, depois de estudar esses modelos atômicos, que é agora entender um número atômico, tendo como base o modelo de Rutherford-Bohr como mais completo. Então a gente sabe que o número atômico se refere à quantidade de prótons no núcleo de cada átomo. Assim, esse número caracteriza cada elemento químico. Então, pensa no átomo. Esses prótons são que ficam dentro daquele pequeno núcleo, as cargas positivas, e ele é o número de carga positiva. Então, o número atômico representa esse número de prótons. E ele é denominado pela letra Z na linguagem química. A gente tem também o número de massa, que se refere à soma de prótons e nêutrons de núcleo, dos prótons e nêutrons do núcleo de cada átomo. Você pode considerar também que dentro daquele pequeno núcleo tem os nêutrons, que são cargas neutras dentro dali, e o número de massa
ele desconsidera a massa do elétron, porque o elétron seria muito pequeno em relação aos prótons e nêutrons. Então o número de massa é exatamente a soma do número de prótons, representado pela letra Z, com o número de nêutrons, denominado pela letra N. E exatamente o número de massa denominado pela letra A. Então A é igual a Z mais N. Eu geralmente confundia, né, na época da escola e tal, o número de massa com o número de prótons, número atômico, né? Mas quando você pensa em número de massa, você pensa, pô, a massa vai somar tudo ali, então não pode ser só o de próton, tem que ser o de próton e de nêutron. Essa é bacaninha de lembrar. Mas também, isso é estudo, isso é tranquilo, você não precisa decorar nem nada. A gente tem a representação, então, do átomo, né, dentro da linguagem química. Então, pensa aqui, o X representa o símbolo químico, então, sei lá, pode ser o ferro, pode ser qualquer halogênio, pode ser o oxigênio, magnésio, cálcio, qualquer coisa. O número de massa A fica em cima e o Z, o número atômico, embaixo, ali pelo lado esquerdo. A gente vê ali no hélio, né? Então, a gente tem o hélio 4 em cima, que é o número de massa, e o número atômico embaixo, 2, ou seja, ele tem 2 prótons, o número de prótons é igual ao número de nêutrons, ele está eletronicamente estável, então somos os dois, o número de massa é 4, bem tranquilo. E por último, chegando nessa primeira parte, a gente sabe que existem espécies químicas cujo número de prótons é diferente do número de elétrons. E aí, quando isso acontece, a gente classifica essas espécies em íons. Por quê? Porque não estão eletricamente equitativos. Então, a gente tem os ânions, são espécies químicas carregadas negativamente, e tem os cátions, que são espécies químicas carregadas positivamente. Ou seja, os ânions têm mais elétrons do que cátions, então ele está eletronicamente negativo. E os cátions estão eletricamente positivos porque perderam o elétron. Essa é a jogadinha. A primeira parte fica por aqui, depois, ainda nessa semana, eu envio a segunda parte do vídeo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está ouvindo.